Nós vamos ao capítulo 22 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. No capítulo 22, nós vamos ler alguns versos. Eu quero que você leve essa palavra com você, leve essa palavra para a sua casa, leva para a sua vida. Durante essa semana, fale dessa palavra. Durante o dia, fale dessa palavra. Conhece alguém que gostaria de ter vindo ao culto e ele não conseguiu vir ao culto? Leve essa palavra até essa pessoa. Pastor, eu levo o quê? Levo o que você anotar, por isso é importante você anotar. Leva aquilo que você lembrar, compartilhe. Porque as coisas boas multiplicam quando são compartilhadas. Você quer ver o amor crescer? Compartilhe o amor. Você quer ver a paz crescer? Compartilhe a paz. Você quer ter saúde? Compartilhe saúde. Quando você compartilha as coisas boas, elas multiplicam na sua vida. Capítulo de número 22. Eu quero ler com vocês alguns versos da palavra do Senhor nosso Deus, a partir do verso de número 31. Capítulo 22 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, a partir do verso 31. Olha o que diz o texto. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma isso a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém. Eu gostaria que você liberasse uma palavra profética para a vida de alguém que chegou aqui esta noite. Você vai levantar o seu dedo indicador, esse dedo, o mais alto que você puder, isso. E você vai apontar para pelo menos 3 pessoas. Agora escute o que você vai falar para elas. Se você ouvir isso e não reagir, se você ouvir isso e não entender que é Deus falando com você, é porque a sua fé está em baixa. Você vai liberar essa palavra dizendo: o seu momento não é a sua história. Aponte para 3 pessoas e diga isso. Uma das coisas mais maravilhosas e mais perigosas da vida chama-se o momento. A palavra momento nós usamos para aquela fração de tempo que nós não queremos representá-la em números. O momento é muito perigoso, mas o momento também é muito maravilhoso. Eu posso citar alguns momentos perigosos aqui. Talvez você vai lembrar que foi em um momento que você decidiu cheirar a cocaína pela primeira vez e você ficou viciado. Foi um momento, um momentozinho. Vai ou não vai, experimenta ou não experimenta, você acabou experimentando. Talvez você vai lembrar que foi um momento de descuido que você acabou engravidando. E essa gravidez alterou toda a sua vida e mudou todos os seus planos. Foi um momento. Talvez você vai lembrar que foi um momento que você saiu de casa nervoso. E naquele dia que você saiu nervoso, você acabou cometendo um acidente, causando um acidente. Talvez você vai lembrar que foi um momento que você perdeu a linha, perdeu as estruturas. Falou o que não deveria, ouviu o que não queria e complicou toda a situação. O momento é muito perigoso. É em um momento que os casais se separam. É em um momento que muitas vezes uma história de amor tão linda, ela é completamente interrompida.
É em um momento que às vezes o diabo aproveita da brecha que você dá, aproveita a sua fraqueza. Ele consegue cortar a sua comunhão com Deus. É um momento. O momento é muito perigoso. Mas além do momento ser muito perigoso, há o lado bom do momento. O momento também é maravilhoso. Às vezes você vai lembrar que foi em um momento que você decidiu dizer sim para o amor da sua vida. Você vai lembrar que foi em um momento que você decidiu escolher fazer o curso e a faculdade que revolucionou a sua história. E você lembra que talvez você estava em dúvida, indeciso, mas em um momento você disse: é isso mesmo. Tem outros que vão lembrar que foi em um momento que entrou na igreja, não queria vir, veio contrariado, veio contra a vontade, se assentou nesse banco, por um momento não sabia nem o que estava fazendo. Resolveu levantar as mãos e dizer: eu quero aceitar a Jesus. E esse momento foi tão magnífico que você continua crente até hoje. Um momento pode ser maravilhoso, mas um momento pode ser perigoso. Por isso eu quero que você dê um conselho para alguém do seu lado. Pega na mão dessa pessoa bonita e diga para ela: cuidado com os momentos. Você precisa estar muito atento aos momentos que você está vivendo. Você precisa estar muito atento, porque essas situações, elas vão surgirem no de repente. De repente, você vai se ver um beco sem saída. De repente, você vai se ver convidado a tomar uma decisão. De repente, você vai se ver como se estivesse encurralado. E aí o que você vai fazer? As suas atitudes em meio aos momentos complexos têm um poder muito grande. Mas vale eu lembrar de uma coisa: nunca confunda o seu momento com a sua história. Porque as pessoas cometem muito esse erro é gravíssimo. Quando você não sabe diferenciar o que é um momento do que é uma história. A verdade é que os seus inimigos sabem muito bem o que é um momento e o que é uma história. Mas eles são maldosos. Eles pegam o seu momento e transformam o seu momento na sua história. Quantas pessoas que fumaram uma vez e passaram a ser taxada como fumante? Aquilo foi o momento, não é a história. Quantas pessoas que tiveram passado no qual usou drogas, abandonou as drogas, mas ele ainda é chamado de drogado? Aquilo foi um momento, não é a história. Mas tem pessoas que têm o prazer de pegar o seu momento e transformar em uma história. Quantas pessoas que, porque se afastaram dos caminhos do Senhor uma vez, até a família joga-lhes na sua cara, dizendo: você é crente nada, ora você é crente, ora você desvia, ora está na igreja, ora não está. Porque pegam um momento e querem transformar o seu momento em uma história. Quando a sua história é uma coisa, o seu momento é outro. Talvez você está vivendo os piores momentos da sua vida, mas essa não é a sua história. Talvez o momento que você está vivendo hoje é um momento de dívidas. Nem sempre você viveu endividado. Talvez o momento que você está vivendo hoje é um momento de briga no casamento. Nem sempre foi assim. Você lembra como isso tudo começou? Você lembra como era tão linda a sua história? Você lembra que você até pensou em escrever um livro para contar para outras pessoas a beleza e a dimensão da história de amor que você estava vivendo? E agora você está em briga. Você tem que lembrar que essas brigas é o momento. Isso não é a sua história. A sua história é diferente do momento. Sabe por quê? A sua história continua, o momento passa, o momento termina. E eu preciso liberar uma palavra profética para a sua alma e para o seu espírito esta noite. A sua história vai continuar e a sua história vai chegar longe. A sua história vai impactar vidas de pessoas. E eu preciso liberar isso para você guardar. O seu momento não definirá a sua história. Se você tem coragem, erga a mão e dá um glória bem alto. O seu momento passa. E agora você tem que ser inteligente para não permitir que os seus momentos tenham o poder de atrapalhar toda a sua história. Porque quando você não tem sabedoria, quando você não tem inteligência, você permite que aquele momento se aprofunde.
e acabe destruindo uma história. Pastor, o que eu posso fazer para isso não acontecer? Se você brigou, perdoe na mesma noite, se possível. Se você errou, corrija. Se o negócio está ruim, melhore, para que esse momento não se transforme em uma história. E eu tenho que liberar isso para você. Deus está escrevendo uma história poderosa através da sua vida. Deus está escrevendo. Agora escute, nós lemos um texto que ele mostra Pedro enfrentando um momento difícil. Eu quero abrir um parênteses aqui e deixar frisado isso. Momentos difíceis todos enfrentam. Não interessa quantos anos você tem de crente. Se você está achando que aceitou a Jesus para não ter mais momentos difíceis, você tomou a decisão errada. Você não entendeu o que é o Evangelho. Dias difíceis todos terão. Noites que parecem intermináveis todos terão. No caminho seu sempre vai aparecer um Judas. Talvez ele troque de nome, porque no caminho de Moisés ele se chamava Coré, Datã e Abirão. No caminho de Josué ele se chamava Acã. Mas sempre vai ter. Na sua história sempre haverá momentos tristes. Haverá capítulos os quais você não gostará e não vai desejar lembrar. Que você vai olhar e dizer: eu não gostaria de ter escrito esse capítulo, mas eu escrevi. Sua história sempre vai ter esses momentos. Agora o engraçado é que o fator determinante não é o momento que você vive. O fator determinante é como você reage ao momento que está vivendo. E o texto que lemos trata de Pedro. Pedro está vivendo um momento muito caótico. Ele caminha com Jesus durante alguns anos. Ele abandonou a sua vida profissional para estar com Jesus. E ele disse: nós abandonamos tudo, barco, sonhos, projetos que nós tínhamos, para abraçar os teus projetos, os teus planos. Ele está seguindo com Jesus, até que um dia Jesus para ele e diz: Pedro, eu preciso te contar isso, porque Satanás me pediu para cirandar como trigo. Isso aqui não é cirandinha não, gente. Porque um dia eu vi um pregador pregando que o diabo queria brincar com Pedro de roda de cirandinha. Vamos rodar, vamos cirandar, ciranda, cirandinha, vamos. Não. Ele se cirandar como trigo, ele remete à separação da palha e do trigo. É quando o trigo passa por um processo, para que ele seja preparado para o uso doméstico, o uso industrial. E o diabo queria peneirar Pedro, provar Pedro, mas Jesus sempre conhece a sua estrutura. Eu preciso repetir isso. Jesus sempre conhece a sua estrutura. E Jesus disse que ele orou ao Pai e disse: Pai, não permita que o diabo faça isso com Pedro. Eu conheço a estrutura dele, eu sei que ele não vai aguentar essa. Eu conheço a estrutura dele, eu sei que ele não vai suportar essa. Eu preciso te contar algo: Deus nunca vai deixar que bata na sua porta uma tentação maior do que as suas forças. Deus nunca vai deixar que se levante contra você um inimigo que você não possa derrubar. Se Deus permitiu que o inferno inteiro se levante contra a sua família, é porque Ele já viu em você a estrutura para jogar o inferno por terra e declarar a vitória. Jesus ora e diz: Senhor, não deixa que o diabo faça isso com Pedro. Você acha que o Pedro tinha humildade para ouvir Jesus? Ele não tinha. Porque um dos grandes problemas de Pedro era a falta de humildade. Na verdade, a falta de humildade era nada mais e nada menos do que um sintoma que escondia um problema pior. Porque existem pessoas que acham que pecado é só adultério, prostituição, fornicação, homossexualismo, lesbianismo. Há pessoas que pensam que só isso é pecado. Existem igrejas que pecado é só esse. E esquece que o diabo nunca beijou na boca e caiu. O diabo nunca prostituiu e caiu. Ele nunca adulterou e caiu. Ele nunca foi em uma balada e caiu. Ele nunca foi em uma casa de prostituição e caiu. Porque o maior pecado não é esse. O maior pecado é o orgulho. Porque o orgulho é tão grave que quando o orgulhoso cai, ele é tão
tão orgulhoso que não admite que está caído para se levantar de novo. Pedro estava tomado por isso, porque o orgulho se manifesta em várias faces. Uma das faces do orgulho está em não ouvir liderança. Eu tenho pessoas aqui que não me ouvem. Elas brincam com o que eu falo, elas não levam a sério o que eu falo, elas pisam no que eu falo, de tão orgulhosas que elas são. Tem uns que nem precisam de pastor. Eu não sei por que vem à igreja, porque não está disposto a ouvir o que o líder está ensinando. Jesus está falando com Pedro, está achando que o Pedro recebeu de coração, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor orou por mim. É tão bom ter o Senhor como meu líder, porque nos momentos difíceis o Senhor intercede pela minha vida, e a minha vida continua, ela prossegue, eu tenho vitórias. Não, o Pedro olha para o Senhor como se fosse dizer: eu não preciso dessa oração. Está achando que eu preciso desses conselhos que o Senhor está me dando? Aqui é o Pedro, o senhor não está entendendo, aqui é o Pedrão, aqui não é o Tomé. O senhor pensa que está falando com quem? Com o Tiago? O senhor pensa que está falando com Bartolomeu, com Mateus? Aqui é o Pedro. Pedro é o Pedrão. Aqui eu estou pronto para ir contigo, não é só até a prisão. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. Se for te matar e não matar o Pedrão, tu não morre. Se for te bater e não der conta de bater no Pedrão, tu não apanha. E para te matar tem que passar em cima do cadáver do Pedrão. Aqui é Pedro. Jesus olha e diz: Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, tu há de negar por 3 vezes, dizendo que não me conhece. Jesus termina de falar isso, ele vai para o Getsemane orar. E Jesus está orando com intensidade. As suas orações precisam ter intensidade. Ore e permita que as lágrimas banhem os seus olhos. Ore e permita que o seu coração bata mais forte. Ore de maneira que seja tão gostoso que você se perca nas horas. Ore de maneira que seja tão gostoso que às vezes você amanheça de joelho do lado da cama e acorde tão satisfeito porque você orou. Ore na intensidade da busca da comunhão com Deus. Jesus dobra os joelhos no Getsemane. Ele começa a orar, e a entrega dele é linda. Ele vai orando. De repente ele começa a liberar lágrimas. Ele está chorando, ele está suando, ele está sangrando. Uma oração dessa, tem gente que se faz uma oração dessa, já levanta acreditando que tudo está resolvido. Tem gente que quando faz uma oração, nunca ora, e quando faz a primeira oração na vida, já acha que a esposa está transformada, porque ele orou a primeira vez na vida. Tem gente que acha que depois de uma linda oração, tudo que vai ter são portas abertas, e mais portas abertas, e mais vitórias e vitórias. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não sei quem foi que ensinou para você que as coisas funcionam assim. Depois de uma oração, muitas vezes o que vai vir é uma grande luta. Depois de um momento longo de oração, o que vai vir é uma grande tentação. Depois de um momento longo de busca e comunhão com Deus, o que vai acontecer é que o inferno vai se levantar mais feroz ainda. Quando Jesus termina de orar na intensidade, ele não levantou para comemorar e dizer obrigado, mas uma oração, ela subiu, a resposta desceu. Não, ele se levantou para receber o beijo da traição. Qual é a sua expectativa quando você ora? É só as coisas boas? Ou você tem expectativa que você será provado, será tentado, mas você não pode desistir? Judas dá o beijo em Cristo, e quando Judas beija Jesus, os soldados, os homens que acompanham Judas, os homens que estão acompanhando Judas, eles dão voz de prisão para Jesus. Pedro saca-lhe a espada, e ele entra em batalha, e ele comete um crime. Ele corta a orelha de um dos soldados. Jesus é preso. Está achando que Pedro levou a mãozinha, dizendo: me prenda também, já prendeu meu mestre, leva eu também, a vida para mim acabou. Não, Jesus é preso.
E o Pedro está seguindo Jesus de longe. Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, onde ele vai ser julgado. Chegando na casa do sumo sacerdote, estava tendo uma fogueira. E quando está tendo a fogueira, Pedro se assenta confortavelmente na fogueira. Ele está tranquilo. Até que alguém passa por lá, dá uma olhada, é ou não é? É ou não é? Não, eu estou confundindo, é ou não é? É! Você não é um dos homens que segue a Jesus, o Nazareno? Não tem nada a ver, eu não conheço. Nem sei quem é esse talarico, meu. Tá, desculpa. Ei, passando-se algum tempo, uma segunda pessoa olhou. É ou não é? É sim, é ele. Deixa eu fazer a pergunta para tirar minha dúvida. Você não é um dos homens que segue a Jesus, o Nazareno? Pedro diz, não. Já é a segunda pessoa que me confunde com esse suposto seguidor desse tal de Jesus. E eu dei a mesma resposta, eu não sou. Mas passa-se algum tempo, um abismo chama outro abismo. Basta você negar Jesus uma vez que você nega a segunda. Isso aqui é semelhante ao casamento. Basta você aceitar o primeiro xingo, que vai aceitar o segundo, vai aceitar o terceiro, vai aceitar o quarto, o quinto. Você tem que cortar na raiz. Escute isso. A terceira pessoa passa e reconhece Pedro. Olha para ele e diz, você não é um dos homens que segue a Jesus o Nazareno? O Pedro negou jurando, não, eu juro pelo meu Pai, eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu não sei quem é ele. Ele jurava, segundo o Evangelho de Marcos capítulo 14, o verso 71. Quando de repente o galo canta e Pedro vê toda a sua estrutura desabar, ele negou Jesus. Ele quebrou o trato. Ele quebrou as promessas que haviam feito. Como você reage quando você vê que todas as promessas que você fez para Deus você quebrou? Como você reage quando você lembra que a oração que você fez em 1º de janeiro, dizendo que levaria as coisas com fidelidade, com seriedade, e nós já estamos no meio do ano, você não levou nada a sério? Como você reage quando você percebe que está em um momento caótico? Como você reage quando você percebe que as estruturas estão desabando? Como você reage quando você percebe que tudo está indo mal? Você reage como gritando? Você reage como com berros? Você reage destruindo tudo? Você reage acabando com tudo? O momento que Pedro está vivendo não é bom. O momento que Pedro está vivendo não é legal. E é exatamente em momentos como esse que você tem que manter a vigilância, porque o diabo é mestre para aproveitar esses momentos. Você pode perceber que o diabo só te oferece o suicídio no dia da sua tristeza. Cadê que ele oferece o suicídio no dia que o seu time ganha o campeonato e você está gritando é campeão? Cadê que ele te oferece o suicídio no dia que você termina de ter a notícia que teve uma grande conquista? Cadê que ele oferece para você o suicídio no dia que o seu bolso tem dinheiro, os cartões têm muito crédito? Cadê? Ele gosta de pegar os momentos de vulnerabilidade. Cadê que ele manda você embora de casa exatamente no dia que o casamento está bem? Não! Ele quer aproveitar os momentos da fraqueza. É aquele dia que você brigou com a esposa, é aquele dia que o seu filho disse o que você não queria escutar. É nesse momento que ele chega. Ele diz, que tal você sair dessa? Que tal acabar com esse casamento? Que tal tem outros homens que te querem? Tem mulheres mais interessantes do que essa que você tem em casa. Você pode estar em uma melhor, você pode crescer, você pode avançar. O diabo quer aproveitar o momento do seu declínio, o momento do seu vacilo, o momento do seu nervosismo. Aquele momento que você sai de casa tão triste, e aquela voz chega e diz, se joga debaixo desse carro que tudo se resolve. Ele só quer pegar esses momentos. Como você reage? Como você reage
o que você faz quando o momento é caótico? Quando é que o diabo tenta você para sair da igreja? É exatamente quando o momento está difícil. Cadê que o diabo vem tentar você quando você está satisfeito? Aquele culto que você sai da igreja dizendo: foi a melhor decisão que eu tomei, estou no melhor lugar, eu estou na igreja que eu amo, eu estou ouvindo palavra de Deus. Não, aí não. Ele quer te pegar naquele dia que você está triste, aquele dia que você está mal. Mas eu vim trazer uma palavra profética. Está vindo sabedoria de Deus para a tua vida. Embora o momento seja difícil, Deus está dando estrutura para quem tem coragem de erguer as mãos e dar glória da gratidão. O momento é difícil. Pedro tomou algumas decisões. A primeira decisão de Pedro é entender que aquilo era o momento. Alguém já estava taxando o seu mau caráter, seu hipócrita. Você é uma coisa na frente, mas por detrás você é outra. Talvez o Pedro já estava se sentindo um leproso no meio dos seus amigos. Ah, você negou Jesus, rapaz, você não é ninguém. Ah, eu vi quando Jesus encheu o seu barco de peixe. Eu também soube que ele pagou os seus impostos. E olha o que você fez. Sabe o que o Pedro faz? Ele para e entende o que você muitas vezes não quer entender. O Pedro parou e pensou: isso é um momento, essa não é a minha história. Esse é o meu momento, não é a minha história. Eu estou andando com ele há 3 anos, é a primeira vez que eu cometo um pecado desse. Esse é o meu momento, não é a minha história. Eu estou caminhando com ele. No primeiro ano eu não neguei ele, no segundo ano eu não neguei ele, agora é a primeira vez. É o meu momento de decadência, é o meu momento de fracasso. Eu entendo que o momento não é bom, mas a minha reação é boa. Eu entendo que o momento não é legal, mas a minha reação vai ser das melhores. Eu entendo que o momento não está nada bom, mas eu entendo que se é momento, vai passar. Eu entendo que se é momento, não vai permanecer. Eu entendo que se é momento, não vai durar para sempre. Eu vim aqui como um profeta de Deus para te dizer que esse momento de angústia, esse momento de crise, esse momento de desânimo, esse momento de pecado, seja o adultério, seja a mentira, seja o engano, ou você desviou, esse momento de decadência, ele vai passar, ele vai passar. Oh glória, a Bíblia diz: os céus e a terra passarão, a única coisa que não vai passar é a história que Deus está escrevendo através da tua vida. Quem recebe, levanta as tuas mãos e dá glória. Ai, decoba naço. Pega na mão de alguém e diga: vai passar. Não, melhor essa palavra. Diga bem firme: vai passar. Aguenta firme, aguenta firme. Aguenta firme, suporta. Não se perca nesse momento. Não perca a cabeça, não perca o controle. Não grite, não dê vexame. Mantenha a vigilância, mantenha o olhar em Cristo. Não perca o foco, porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar a obra. Ele entende que é o momento. Se é momento, passa. Se é momento, passa. Entenda que você está vivendo um momento, vai passar. Entenda que esse desânimo é um momento, vai passar. Entenda que essa crise conjugal também é um momento, vai passar. Não foi assim que essa história começou. Quem vai permanecer não é o momento, é a história. Está vindo um próximo capítulo que a caneta de Deus está escrevendo através da sua vida. A história. Mas agora me escute, a segunda decisão que Pedro toma é a decisão de não fugir das circunstâncias. Porque às vezes o grande problema da sua vida é que você foge de tudo. Não é à toa que quando há uma discussão de casal, você é o primeiro a juntar as malas.
Porque você não quer resolver, você quer fugir. Você não quer consertar as coisas, você quer fugir. Não é à toa que quando há qualquer problema, a sua primeira ideia é fugir, 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 correr, desaparecer, sumir. Você tem que entender que nos momentos da dificuldade é o momento onde mais o diabo vai te convidar para fugir. Sai daí, foge daí, não fica aí, não permaneça. Ei, você acha que o diabo não propôs para Pedro o mesmo que propôs para o Judas? Se mata, meu, já era. Porque quando o diabo trouxe para o Judas a ideia do suicídio, Judas abraçou. Porque aparentemente o suicídio vai resolver. Aparentemente, mas não vai. Porque o suicídio vai empurrar o seu problema lá na frente. Lá para frente. E lá na frente, quando você chegar diante do tribunal, você vai ter que responder por esse crime. Você vai ter que responder por isso. Então o diabo traz a ideia e Pedro, não. Desiste, não. Já era, não. Acabou, não. Vai embora, não. Eu não vou fugir. Eu não vou correr. Problema tem que ser encarado com solução, não é com fuga. Problema tem que ser resolvido. Problema é para você bater de frente a frente e dizer: problema, a solução chegou. Ainda que demore, a solução vence. Ainda que eu gaste tempo, a solução vence. Ainda que seja dolorida, a solução vence. A solução chegou. Não é a hora de correr. Seus momentos difíceis não é a hora de ir embora. Seus momentos difíceis não é para você entrar na caverna. Seu momento difícil não é para você sair feito um louco, andando por ali, andando por aqui. Seu momento difícil é para parar igual Pedro e entender: o momento está difícil, eu não vou fugir. O momento está difícil, eu não vou correr. Eu errei em Jerusalém, eu falhei em Jerusalém. Foi aqui que eu fracassei. Foi na igreja mesmo que eu fracassei. E é na igreja que eu me levanto. Foi na igreja que eu errei. É aqui que eu me conserto. Foi na igreja que eu caí. É aqui que Deus me coloca de pé. Eu vim profetizar: não tem demônio que vai te tirar daqui, porque é aqui que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Pega na mão de alguém que está ao teu lado agora. Levanta a mão dele, levanta a mão dele. Declara sobre a vida dele: a solução está vindo. A solução está vindo. Quem tem coragem de dar glória, dê glória. Quem tem coragem de dar aleluia, dê aleluia.